Paz e bem, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos nessa série Como Vencer as Suas Fraquezas. E nesse 8º episódio, nós iremos falar: sua fraqueza é o ponto de entrada para o mal. A sua fraqueza é o ponto de entrada para o mal. Eu quero dizer algumas passagens bíblicas para que você entenda sobre isso. Jó 7:1 diz: nós estamos em guerra. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Veja o que vai dizer em Efésios 6:12. Nosso inimigo é incansável e ferrenho, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra todos os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Veja o que vai dizer em 1 Pedro 5:8. Ele procura meios para nos atingir. Vosso adversário, o demônio, anda ao vosso redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Mas de que forma ele nos atinge? De que forma o inimigo nos atinge? Qual é o ponto de entrada para o mal? O que é que ele faz? Se nós pararmos para pensar, nós já temos dito isso durante toda essa série. A porta de entrada para o mal é a nossa fraqueza. A porta de entrada para que ele venha nos destruir é o nosso ponto fraco. A porta de entrada para que ele possa vir bagunçar com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa juventude, com o nosso pensamento, com nossas emoções. A porta de entrada para o demônio é a nossa fraqueza. Sempre vai ser a nossa fraqueza. Sempre vai ser o nosso ponto fraco, porque ele estuda o seu adversário. O inimigo, ele estuda você. Ele observa você. Ele olha para você. E ele fica olhando e tentando entender aonde é o seu ponto fraco. E quando ele descobre o ponto fraco, ele vai investir com todas as suas forças nessa fraqueza, nesse ponto de entrada para ele. E quando ele entra, ele vem para destruir com a nossa vida, para devastar com tudo que nós temos. Ele vem como um tsunami destruindo tudo. Ou seja, a nossa fraqueza é o ponto de entrada para o mal. Mas nesse episódio, eu não quero focar só nesse ponto. Eu quero falar armas. Armas que você pode usar contra o demônio. Armas que você pode lutar contra ele para que ele não entre para destruir a sua vida. Então vamos começar. A primeira arma é a fé. Veja, 1 Pedro 5:8 diz: vosso adversário o demônio anda ao vosso redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Então a primeira arma que nós temos que ter é a fé. Nós temos que nos fortalecer na fé. Nós temos que ter a fé em Deus, que nós iremos vencer o inimigo. A segunda coisa é a oração. Veja, a oração, o segundo ponto, que você pode usar contra o demônio, para que ele não lhe atinja, para que ele não lhe ataque, para que ele não entre e devaste com a sua vida. Lucas 22:40 diz: ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caias em tentação. Orai para que não caias em sua fraqueza, para que ela não seja o ponto de entrada para o mal, para que ela não seja o ponto de entrada para o diabo. Ou seja, fé e oração são duas armas já que vão nos ajudar poderosamente para que o inimigo não entre e venha devastar com a nossa vida. A terceira coisa é o jejum. Veja o que vai dizer em Mateus 17:20. Quanto a esta espécie de demônio, veja, quanto a essa espécie de demônio, só pode expulsar na força da oração e do jejum. Veja, fé, oração e jejum são armas poderosas
que Deus coloca, que Deus nos disponibiliza em nossas mãos para que nós possamos vencer o demônio, para que nós possamos vencer o diabo, o inimigo que tenta entrar na nossa vida. Quarta coisa, a palavra de Deus. Nossa, como isso é importante, e a palavra de Deus. O tentador, veja, o tentador se aproximou-se dele e disse-lhe: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, veja, Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 3, do versículo 3 ao versículo 4. Ou seja, a palavra de Deus é uma arma poderosa, tremenda. O próprio Jesus usou para vencer o diabo no deserto. O próprio Jesus usou para vencer o demônio. Nós temos que aprender com Jesus e usar a palavra, as escrituras também. Nós temos que usar as escrituras. Nós temos que usar aquilo que Deus disponibiliza e coloca em nossas mãos. Vamos aprender isso, gente. Vamos aprender isso. Veja, a quinta coisa, a unção do Espírito. A unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo. Vai dizer assim, no livro de Lucas 10, 19. Eis que vos deis poder. Veja o que Deus diz para nós. Eis que vos dei poder. Poder. Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Deus nos deu poder para pisar no demônio, para pisar sobre as nossas fraquezas, para combater ela, para ser fortalecidos pela graça. Deus nos deu unção para isso e Deus deu unção para você também, certo? Deus derramou a unção, o Espírito Santo sobre a tua vida. Então você tem poder para isso, para esmagar a cabeça da serpente. Amém? Sexta coisa, o arrependimento. É interessante olhar para isso, não é, gente? O arrependimento. Veja, é com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da vontade, e voltem a si, uma vez livre dos laços, uma vez livre dos laços do demônio, que o mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Está em 2 Timóteo 2, 25 e 26. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 25 ao 26. Está dizendo isso aqui. Se já fomos livres dos laços do demônio, nós temos que ter um arrependimento. Se nós caímos, se nós fraquejamos, nós nos arrependemos, Deus nos acolhe, Deus nos tira, Deus nos liberta dos laços do inimigo e nos dá a sua graça. Por isso que o arrependimento é importante. Se você cair na sua fraqueza, não fique caído nela. Se arrependa, se volte para Deus como filho pródigo, que Deus vai estar de braços abertos para te acolher. Amém? E a sétima coisa? A sétima coisa sobre as armas que você pode usar contra o inimigo. O sétimo ponto, a obediência a Deus. Gente, isso é importante. A obediência a Deus. Tiago 4, 7 diz: sede submissos a Deus, sejam obedientes a Deus. Resisti o demônio e ele fugirá de vós. Veja, quando nós somos obedientes a esse Deus Todo-Poderoso, o demônio foge de nós, porque nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Então essas são 7 armas, 7 pontos, 7 coisas que você pode usar contra o inimigo, para que a sua fraqueza não seja um ponto de entrada para o mal. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero aqui no próximo episódio dessa série, Como Vencer as Suas Fraquezas. Que Deus te abençoe poderosamente e até mais.